Olá pessoal, inicia-se então o capítulo 6, capítulo no qual vamos estudar o controle de processo, dando prosseguimento ao nosso estudo de P&D. Então vamos lá, introdução. O que seria um controle de processo? A gente pode entendê-lo como um equipamento responsável pelo controle de processo industrial ou parte dele através de algoritmos de controle específicos, tais como P&D, lógica fuzzy ou redes neurais. É importante frisar que, para fazer um controle de um sistema industrial qualquer, de qualquer variável, você não tem só o P&D, você também tem outras lógicas, tá? A lógica fuzzy pode ser implementada e também redes neurais. No nosso caso aqui, a gente vai usar o P&D. Podem ser ainda equipamentos programáveis capazes de realizar diversos tipos de algoritmos lógicos e matemáticos. Em grande parte das configurações, um controlador é responsável por uma única malha de controle. Por exemplo, uma malha de controle de temperatura é composta de um medidor de temperatura, um controlador e um aquecedor. Neste caso, os controladores são chamados de controladores de malha. Quer dizer isso, pessoal, a gente tem controladores que eles têm múltiplas variáveis que eles podem avaliar e múltiplas saídas, múltiplos atuadores que ele pode atuar. Mas a gente tipicamente usa o controle de uma malha só. O que quer dizer uma malha? A gente tem um feedback, um retorno, no nosso caso aqui vai ser a temperatura, e nós temos um atuador. No nosso caso aqui vai ser um ventilador. Então a gente tem um sistema de uma única malha. Mas você também pode encontrar no seu cotidiano sistemas que tenham mais de um feedback e também mais que um atuador. Também você pode encontrar esse tipo de aplicação no seu dia a dia industrial ou científico, etc. Mas no geral, o mais usado é o controle malha. Uma entrada, ou seja, um retorno, e uma saída, ou seja, um atuador. Esses instrumentos são dedicados em função esses instrumentos são dedicados em sua função e podem enviar dados diversos para outros dispositivos ou outras malhas do processo. Entre outros, podemos encontrar em diversos tipos de plantas industriais controladores de temperatura, pirômetros, vazão, pressão, nível, posicionamento, etc. Ou seja, você tem várias aplicações que você pode usar um P&D. Tá? No caso, você pode usar o P&D, por exemplo, para controlar a luminosidade do ambiente. Você dá um set point para aquele ambiente, ou seja, quero que fique em tantos lux em determinado ambiente. Ele pode medir a luminosidade daquele ambiente e fazer um controle de uma lâmpada, por exemplo, para que mantenha aquela luminosidade que você programou, por exemplo. Temperatura, que a gente vai usar aqui, mas existem outras aplicações, nível, controle de nível de vazão também, pressão, onde você pode ter um P&D para fazer esse tipo de controle. Em outros casos, o mesmo equipamento pode ser responsável por diversas malhas simultaneamente. Em geral, isso é feito por controladores de lógica programáveis, STs, CDs ou equipamentos semelhantes. Os LPs, tipicamente, pessoal, vêm já com um controle P&D embutido, tá? Em que você somente configura os parâmetros KP, KI e KD dele e ele já está pronto para funcionar de acordo com essa configuração. No nosso caso, a gente vai implementar um P&D no Arduino mesmo, tá? Os controladores de processo mais antigos eram pneumáticos. Após a popularização do transistor na década de 50, a maioria dos instrumentos passou a utilizar eletrônica analógica com amplificadores operacionais. Após a década de 80, a maioria dos controladores passou a utilizar microprocessadores. Tá? É o caso do Arduino, que faz uso do microcontrolador da linha VR, por exemplo. A comunicação entre os controladores e demais componentes do sistema de controle evoluiu de maneira semelhante, passando de sinais e comandos pneumáticos para transmissão através de corrente e tensão e posteriormente evoluíram para a utilização de redes, sendo que já existem inclusive instrumentos de controladores com comunicação wireless. Ou seja, antigamente o feedback, o atuador era um pneumático, isso bem na década de 50, 60. Com a evolução dos transdutores, a gente hoje pode converter uma temperatura e uma tensão proporcional a essa temperatura. A gente pode converter, por exemplo, uma pressão e uma tensão proporcional a essa temperatura, a essa pressão, etc. Então, hoje, a conexão com o controlador é feita por níveis elétricos, tá? E também, não precisa estar ligado ponto a ponto, ou seja, o sensor de temperatura conectado a uma placa Arduino ou um microcontrolador PIC, por exemplo. Não, a gente pode ter comunicação entre eles à distância, usando, por exemplo, rede wireless. Então, a gente pode ter um controlador instalado num ponto de uma indústria, de uma aplicação qualquer, e o atuador e o sensor instalado em pontos distintos, tendo uma comunicação wireless entre ele ou até mesmo por rede. Tá? Controle de processo. É a técnica de manter variáveis de um processo em valores pré-determinados, conhecidos como set points, a partir de um algoritmo geralmente proporcional a uma ou mais variáveis que são medidas em tempo real por um equipamento de controle geralmente baseado em microprocessador.
Então, dessa forma, pessoal, que a gente pode definir um controle de processos, tá? O objetivo do controle de processo é manter uma variável de um processo qualquer em um valor pré-determinado. E esse valor pré-determinado a gente chama de set point. Então, por exemplo, eu quero manter a temperatura de uma sala a 20 graus Celsius, digamos. O controlador vai, baseado no feedback, ou seja, na temperatura que está sendo medida, aplicar uma equação em que vai atuar no ambiente, de modo a manter aquela temperatura mais próximo do pré-estabelecido, tá? Onde esse valor pré-estabelecido a gente chama de set point. Então, sempre que a gente se cria set point, saiba que é um valor pré-determinado. Eu quero que a temperatura seja 40 graus, quero que seja 30 graus, quero que seja 20 graus, etc. Tá? Da mesma forma que o set point pode ser uma temperatura, pode ser também outras variáveis, pressão, umidade, luminosidade, etc. Então, o que é o set point? O set point é o valor alvo que um sistema de controle automático, por exemplo, um controlador PID, tentará alcançar. Lembrando, você pode ter um controlador PID ou outros controladores também, usando redes neurais, lógica fuzzy, etc. Por exemplo, o sistema de controle de um aquecedor pode ter um set point de temperatura, isto é, uma temperatura que o sistema de controle tentará alcançar. Então, esse é o objetivo. Quando a gente fala de set point, é um valor-alvo, é um valor que o controlador tem que fazer o possível para deixar o mais próximo possível, senão ou o valor desejado mesmo. Tá? Teoria de controle PID. A combinação das ações proporcional, integral e derivativa usadas para gerar um só sinal de controle dá origem ao que chamamos de controlador proporcional integral derivativo ou simplesmente PID. O objetivo é aproveitar as características particulares de cada uma destas ações a fim de obter uma melhora significativa no comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado. Essa aqui é a definição de PID, pessoal. O objetivo é aproveitar as características particulares de cada uma destas ações a fim de se obter uma melhora significativa no comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eu tenho uma sala, então ela está a 20 graus Celsius, mas o meu objetivo é manter aquela sala a 15 graus Celsius, por exemplo. Então, quando eu ligar o controlador, ele vai ter um transitório muito elevado. Por quê? A temperatura atual são de 20 graus, mas o meu objetivo, o meu set point, é deixá-lo em 15 graus Celsius. Então, como vai ser a resposta do meu atuador para responder a esse regime transitório? Ou seja, ele vai sair de 20 graus e para 15. Então, é uma transição muito grande. Então, a gente chama isso de regime transitório. Depois de alcançar os 15 graus Celsius, o controlador vai trabalhar para manter a temperatura dentro dessa faixa, 15 graus Celsius. Aí isso a gente chama de um regime permanente. Então, o regime transitório é o início do sistema, você está ligando o sistema naquele momento, vai ser o instante que vai ter maior carga no controlador, porque ele vai atuar de modo a deixar a temperatura mais próximo do estipulado, o mais breve possível. Depois de alcançar aquela temperatura, ele entra em regime permanente, em que, através de pequenas variações no atuador, ele consegue manter aquela temperatura, digamos, estável. Mas essa lógica é válida para outras variáveis também. Então, pessoal, isso é a definição do controle PID. Esse último texto aqui ele é fundamental para nosso entendimento. Então, o objetivo é aproveitar as características particulares de cada uma destas ações, ou seja, ação proporcional, ação integral e ação derivativa, de modo a obter uma melhora significativa do comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado. Tá? Então, digamos, por exemplo, que depois de ter alcançado 15 graus Celsius, a gente entrou no regime permanente. Mas, por algum motivo, foi aberta uma janela e a temperatura aumentou significativamente na sala. Também ocorreu, nesse caso, um outro comportamento transitório no sistema, onde o controlador PID vai ter que ter as constantes bem programadas, a KP, KI e KD, que a gente vai falar em breve, para manter a temperatura dentro do valor estipulado. De maneira geral, um controlador PID pode ser representado de acordo com a próxima figura. Então, isso aqui, pessoal, exprime bem o que é um controle PID, proporcional, integral e derivativo. Tudo começa com set point. Ou seja, set point é a temperatura que... Eu estou citando temperatura porque a gente está usando o exemplo de temperatura, pessoal, mas saiba o que? Pode ser qualquer variável, tá? Como já citei anteriormente. Então, o set point é a temperatura que eu quero que fique no ambiente. Vamos imaginar isso. Veja que aqui nós temos um somador, tá? Onde ele tem aqui, da saída, veja que tem na saída vai ter um sensor de temperatura, que vai ser o chamado feedback.
em que entra também esse valor medido nesse somador. Então, digamos que o meu set point, ou seja, a temperatura que eu desejo, o meu set point seja de 30 graus Celsius. Tá? Esse seja o meu set point, o valor no qual eu desejo que a minha temperatura fique no meu ambiente. Mas o output seja, por exemplo, 30 graus. Vamos considerar inicialmente 30 graus também. Então, 30 menos 30, o erro ser zero. Zero vezes qualquer coisa, pessoal. O controle PID não tem influência. Então, o processo, a gente não vai atuar no processo, já que o valor que foi mensurado está igual ao set point. Então, não há erro nenhum. Perfeito. Agora, vamos para outro caso. Digamos que a temperatura medida seja de 28 graus Celsius, mas a desejado, o set point, seja de 30. Então, 30 menos 28 dá 2. Então, nós temos agora um erro de 2. Tá? Esse erro 2 ele vai ser comum, tanto a parte proporcional, a parte integral e a parte derivativa, mas a resposta vai ser diferente de acordo com cada um deles. Por exemplo, note que no controle P nós temos uma constante chamada Kp. No controle I, nós temos uma constante chamada Ki. No controle D, nós temos uma constante Kd. Eu posso fazer um controle PID, ou apenas P, ou apenas PI, ou apenas PD, modificando os valores das constantes. Digamos que, por exemplo, o meu KD seja zero, o meu KI seja zero. Pronto. O meu controle PID é apenas proporcional. Tá? Então, para eu tirar um bloco desse de operação, basta colocar o controle KI ou KD dele, ou mesmo KP em zero. Então, se KI for zero e KD for zero, e o KP for diferente de zero, o meu controle é puramente proporcional. Se o meu KI for diferente de zero, mas o meu KP e o meu KD for igual a zero, o meu controle é puramente integral. Se o meu KP for zero e o meu KI for zero, e o meu KD diferente de zero, o meu controle é puramente derivativo. Tá? Tipicamente, o proporcional é fundamental. A gente sempre usa o controle proporcional. Tá? Mas você pode ter proporcional apenas, proporcional integral, proporcional derivativo ou o proporcional integral derivativo PID. Cada um desses vai dar uma resposta diferente. Por exemplo, o proporcional, note que é o Kp, que é essa constante que a gente vai em breve defini-la no programa, multiplicado pelo EDT. O EDT é o erro naquele momento. O I integral é o KI, que é uma constante, tipicamente leva um valor pequeno, vezes o produto do erro, mais a soma do erro ao longo do tempo. Tá? Aqui nós temos a soma do erro, uma integral. Uma integral seria a soma do erro ao longo daquele tempo que está sendo mensurado. A parte derivativa já é a diferença, ou seja, a diferença que houve entre o erro dessa medição atual e a medição anterior. Tá? É o DE/DT. Então, enquanto o proporcional é naquele momento, ou seja, é uma constante vezes o erro, o integral é a soma dos erros ao longo do tempo e o KD é a diferença de erro entre uma medição e outra. Todos os valores, pessoal, vão para mais um bloco somador em que eles são somados e em seguida atua no processo, ou seja, no meu atuador. No nosso caso, no nosso experimento, vai ser o ventilador. Esse vai ser o nosso atuador na nossa experiência, mas dependendo da aplicação, pode ser um ar-condicionado, pode ser um controle de pressão, controle de vazão, etc. Observe que o ponto de partida de um controlador PID é definir um set point. Baseado nesta informação, é feita a diferença com o sinal de saída verificado no processo, que é o feedback. Tá? Aqui no nosso exemplo, vai ser o sensor de temperatura. Com isso, encontra o sinal de ET, que é o erro naquele instante, tá? O erro no tempo. Se o mesmo é zero, não há nada o que fazer no processo. Tá? Então, digamos que o set point é igual ao valor medido, não há nada o que fazer. Porém, sendo diferente de zero, o controle P, I ou D entram em ação, onde ao término de cada etapa é feito o somatório dos resultados, atuando no processo novamente. Este ciclo ocorre de maneira constante, sendo esta uma malha fechada. Então, isso aqui é um controle de malha fechada, porque você atua no processo e verifica se ele está acompanhando o controle dado pelo sistema. Se a gente não tiver esse retorno aqui, nós temos um controle em malha aberta. O sinal de controle gerado pelo PID é assim genericamente dado como? A gente pode expressar isso da seguinte forma, tá? E a gente vai aplicar essa fórmula já lá no código que faz o controle PID. Então veja aqui, o U de T, que é a resposta do atuador, é a soma.
Veja que nós temos aqui a soma, tá? Como representado aqui, tá? Da parte proporcional, que é o erro vezes o KP, da parte integral, que é o KI vezes a soma dos erros ao longo do tempo, e vezes o KD, vezes a diferença de erro entre uma medição e outra. Os valores das constantes KP, KI e KD são definidos pelo usuário do controle PID. A gente vai poder definir isso, tá? Para inibir ou ampliar a ação de uma dessas partes, deve-se interferir nessas constantes. Então, a gente pode aumentar ou diminuir a resposta de uma desses blocos do controle PID, elevando ou diminuindo essas constantes. No caso, KP, parte proporcional, KI, integral e KD, derivativa. Para inibir ou ampliar a ação de uma dessas partes, deve-se inferir nessas constantes. Desta forma, tem-se 3 parâmetros de sintonia do controlador. Quais são eles? O ganho proporcional, o tempo integral e o tempo derivativo. Apesar de termos a disponibilidade das 3 ações básicas, dependendo da aplicação, não será necessária a utilização de uma ou mais dessas ações. Desta forma, podemos ter as seguintes configurações: controle puramente proporcional, ou seja, o KP e KI, essas constantes são iguais a zero. O controle puramente proporcional e integral, que é o controle PI, onde o KP e o KI são diferentes de zero, mas o KD é igual a zero. O controle proporcional derivativo, o controle PD, ou o controle proporcional integral derivativo, que é o PID. A gente vai ver, ao longo do experimento, esses 3 tipos de controle, esses modos que ele pode operar funcionando no código em Arduino. Tá? A gente já vai fazer a programação, no qual a gente vai observar o controle P, o PI e o PID também. Então, pessoal, esse foi o tópico, esse foi o tema desse capítulo, tá? Mostrar para os senhores, em linhas gerais, o que é um controle de processo. Peço aos senhores que leiam a apostila, revejam a videoaula. Em caso de dúvidas, por favor, não deixem de perguntar. E se preparem bem antes de passar para o próximo capítulo, para a gente dar prosseguimento ao nosso curso. Então, a todos um forte abraço e nos vemos em breve. Até mais!